Estamos aqui para mais um The Hub Talks especial de Fenaló, agora acompanhados aqui de Rui Caminha, mais uma vez representando o Vita conosco, e Renata, que está aqui representando a PX Ativos. Muito obrigada, Renata, por comparecer nesse bate-papo de hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre lideranças femininas e a importância dessa representatividade. Então, Renata, conta pra gente um pouquinho de como foi a sua trajetória e por que você acha importante estar na posição que você está hoje. Ótimo. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Eu acho muito importante, é um tópico que a gente tem que falar, precisa estar mais em pauta. Eu estou muito acostumada a ser a única mulher em todas as reuniões. Ontem, até num jantar, o pessoal falou para mim, você está acostumada a quebrar padrões, porque, de fato, é difícil você encontrar líderes mulheres e no mercado financeiro, ainda menos. Então, é uma coisa que a gente vai se acostumando, é um ambiente que a gente vai convivendo, a gente acaba acostumando que só tem homem, mas a gente tem que falar, tem que dar oportunidade. Eu confesso que eu sou muito grata às pessoas que me deram uma oportunidade, ninguém nunca olhou a idade que eu tinha, ou gênero, nem nada. Eu fui muito grata para chegar ali, mas eu tive a oportunidade. Eu acho que nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, o que eu faço hoje é dar oportunidade para as mulheres. Então, hoje na minha empresa, na PX, no mínimo 50% precisa ser mulher. A gente faz essa questão disso, tenta incentivar isso, porque no mercado financeiro não é algo muito comum. Eu sei que no mercado jurídico é mais comum, inclusive quando a gente olha para cargos públicos, magistratura, ministros, desembargador, procuradores, sempre teve essa questão de mulher, de envolver mais. Já no mercado financeiro, não é uma coisa padrão, a gente vem aí de anos e anos o homem representando o dinheiro, principalmente na família, e é uma coisa nova. Eu fico muito feliz de poder representar um pouquinho. Não era uma coisa que eu me ligava muito, eu tinha muita vergonha de aparecer, de gravar isso aqui, mas eu fiquei pensando que poucas pessoas têm referências femininas no mercado. Então, eu tento fazer um pouco esse trabalho, um pouco de conversa para ser essa referência. Isso é muito legal, né? Porque a gente vê como a masculinização de algumas profissões ainda é uma realidade. Tem profissões, tem ramos, tem áreas inteiras da ciência que são majoritariamente masculinas, e ver pessoas representando o lado feminino nesses ambientes também é muito legal. E você, Rui, como que você observa esse fenômeno da representatividade dentro dos mercados que você acompanha? Olha, para começar assim, eu fui muito influenciado pelo meu lado feminino, né? A minha mãe era uma mulher muito forte, minha avó era uma mulher muito forte, minha bisavó era uma mulher forte, então assim, aí minha irmã, então eu acho que apesar do meu gênero masculino, né, e eu assumo, apesar, eu tenho um lado, eu me vejo com um lado feminino muito desenvolvido, assim, no sentido de multitarefa, não sei o que, fui muito influenciado por isso a minha vida toda. E eu não sei se foi por conta disso, que também foi natural, que depois as empresas que eu fui criando foram empresas majoritariamente femininas, né? Principalmente o... Não, é porque a gente é melhor mesmo. O Vita é um caso. Se você olhar a câmera virasse aqui, eu sou o único homem da empresa, né? Não tem outros, mas que fica aqui, pelo menos estranhos, só fica eu. Então, isso foi... E teve um lado que, assim, foi natural e foi também por uma questão de competência que é muito nítida. O que eu vejo ainda é que até o cargo gerencial, você vê principalmente escritório de advocacia, nas empresas, e aí já tem uma até dominância do feminino, mas quando você vai para os cargos diretivos, né, e direção, vice-presidência e presidência, aí afunila. Aí nesse afunilamento, que é onde a Renata está, que ela está como CEO, né, fundador e CEO da PX, ainda é um movimento que tem que ser intensificado, né? Então, esse ainda é o grande desafio, é você trazer para essas posições, né? Para as posições de topo de pirâmide. Há uma tendência natural de que isso vá acontecer, porque as próximas posições são as gerentes que vão subir para serem diretoras. Mas ainda não é pareado. Então, acho que tem um desafio, sim, um desafio organizacional, um desafio de lutar também por esse espaço. Acho que tem que ser conquistado, então você vai conquistar isso, os espaços não são dados, e no caso da mulher, ela luta duas vezes, né? Ela acaba lutando mais, mas tem que ser feito, não tem, acho que o que eu diria para as minhas amigas mulheres, que eu diria, olha, cara, não baixa a cabeça, né? Não lute pelo que você acredita, né? Se você acredita ser capaz disso, vá
Ah, mas se fosse homem... Pois é, mas não é. Então você tem que lutar e vai ter que ocupar esse espaço. E as empresas do outro lado vão ter que observar. E às vezes elas não observam. E é isso. E continue lutando, continue lutando. Eu tenho uma irmã que está passando por isso agora. Ela está lutando para ser diretora de uma fábrica nos Estados Unidos, de uma grande empresa. E, cara, as mesmas coisas daqui, às vezes até pior. Setor fabril, de uma área de commodities. Então, assim, muito masculinizada. As pessoas que passaram antes pelo cargo dela, todos eram homens, todos eles tinham passado muito mais rapidamente. Todo dia que eu converso, toda semana que eu falo com ela, aos domingos, eu falo, e aí, já deu ainda? Não, mas pois é, não desista. Não desista, porque se você desistir, você vai impulsionar o desistimento de outras, tá entendendo? Se você ficar e der certo, e vai dar certo, quem sabe outras não olham pra você e vê como referência, que eu acho que é o que você tá passando. É perfeito isso. E tem uma dificuldade quando a gente olha a questão de ser mulher e alcançar alguns cargos, representar uma empresa, principalmente, que é a questão de relacionamento. Para a mulher ainda, quando ela faz algum relacionamento institucional, comercial, muita gente ainda tem ciúme, vê como se ela estivesse dando em cima. É uma coisa muito mais complicada. Se um homem faz um jantar ou um almoço de negócios, é um almoço ou um jantar de negócios. Quando uma mulher faz, é muito mais difícil. E aí, quando você vai para um ambiente mais masculinizado, você fica, às vezes, em frente a esse tipo de preconceito. Ele é perigoso. Então, muitas vezes, o que acontece é que esses cargos que são indicações, que são difíceis de conseguir, dependem muitas vezes de um outro homem ou de uma outra mulher, e tem esse ambiente aí já por ser mulher, pô, se ela tá dando em cima, se ela não tá. Eu sei porque eu já passei muito por isso. Então acho que sim, acho que tem que lutar, acho que não, eu nunca me importei, né? É uma característica, meu marido fala muito isso. Ele fala assim, a Renata tem a capacidade de não se importar com o que os outros pensam. Então assim, acho que ela tá fazendo tal coisa. O problema da pessoa, exato. Eu realmente tenho essa habilidade de não me importar, e até acho que isso me ajudou a chegar onde eu tô, a sempre me impor. Mas você quer uma curiosidade engraçada? Eu sempre me vestia de preto. Eu passei a usar rosa porque eu percebi que eu comecei a me masculinizar como mulher. Então eu sempre tentava ficar apagada, eu tentava não me arrumar, tentava não passar maquiagem. Aí um dia, depois que eu já tava, assim, já com a empresa, já consolidada, que é o nosso caso agora, eu falei, quer saber? Vou usar rosa, vou usar maquiagem. Eu nem era fã de maquiagem, se você me conhecesse quando nova, eu não usava. Mas eu acho que tem que ter, tipo, tá tudo bem, a gente tem que fazer essa questão de tá tudo bem ter mulheres, ser mulher, enfrentar isso e incentivar, como você faz esse incentivo seu para sua irmã é muito importante. Não desistam. E é engraçado que você comentou uma coisa que a Lucrécia da Benner também comentou sobre alcançar esses cargos e começar a se masculinizar, né? Eu tava pensando nisso agora, que a gente gravou junto esse podcast também. A gente já eu tava pensando nisso agora, você falou, eu tava lembrando. Sabe qual foi a primeira coisa que eu comprei quando eu ganhei dinheiro? Um Rolex. Bolsa, sapato. Não, Rolex. Por quê? Porque é uma coisa que o homem compra. No mercado financeiro, inclusive, então, aí eu comecei a me dar conta que eu tava fazendo isso comigo, eu falei, não. E eu nem gostava, rosa nem era uma cor que fazia parte do meu armário, agora eu compro de propósito. Tá fora da minha paleta de cores, né? Nossa, mas ela comentou exatamente o mesmo fenômeno de começar a frequentar esses espaços, né? A única mulher da mesa. Se então, comportar. Você se comporta diferente. O comportamento da roupa. Você, exatamente. E ela fez exatamente o mesmo movimento, né? Assim que possível, ela falou, não, pera, eu preciso fazer esse contraste. Esse contraste é necessário. Ele é importantíssimo. Assim, e aí, o rosa de menina, né? E vou dar minha opinião. Eu não acho que rosa é uma cor de menina, acho que todo mundo pode usar, mas como ainda a gente tem aí uma geração que considera, a gente aproveita. Aproveita. E eu acho que, assim, sabe aquelas coisas que a autenticidade, ela vale sempre muito mais? Então, quando você se liberta, talvez o negócio... E agora falando palavra, eu acho muito mais legal, tá entendendo? Eu acho é isso, você é mulher, cara. Se você exerça essa feminilidade da forma que você achar mais significativa pra você. E eu acho que se tem algum homem que não vai entender, é exatamente o homem que não vai fazer falta na sua vida. Entendeu? Então, assim, você não vai perder nada com isso. E eu acho que é legal exercer isso, quem nós somos também, essa liberdade de não tentar ficar emulando papéis o tempo inteiro. É claro que a gente vai ter situações que todos nós emulamos algum papel na vida, né, de práticas sociais adequadas, né, então eu também não vou entrar aqui de sunga porque eu não acho adequado, não acho que é o ambiente. Pô, acho que ia ficar bacana. Vou colocar um corte aqui, o Rui de sunga. Não ia ficar, cara, de verdade não ia, perna branca, ia ficar horrível. Mas o ponto a gente já tem o aquário, tá? Já tem o aquário, né? Nossa mental, ele precisa tomar sol. Verdade. Mas eu acho que esse é o ponto, assim, de você exercer uma certa a liberdade de ser quem você é, entendendo os ambientes que vocês estão. Seja confortável, né?
Mas acho que essa é a pauta do século, né? Entender quem você é. A gente veio de uma geração, né? A geração quadradinha de, eu tenho que me formar, eu tenho que encontrar alguém, casar, comprar uma casa. Aí essa geração ficou de saco cheio, correu, foi vender coco na praia, porque é a geração que mais largou trabalho, mais largou cargo de diretoria, que é a nossa. E aí a gente vem com uma geração agora que quer exatamente isso, né? Ela fala assim, não, eu sou assim, me aceitem assim. E estão tentando achar o equilíbrio. E o que eu mais vejo hoje, não só nessa pauta feminina, mas na empresa, como líder, é as pessoas tentando seguir um padrão ou algo que disseram e não fazendo aquilo que elas são, aquilo que elas se sentem à vontade, a forma que elas querem se expressar. Acho que essa é a maior pauta, é se conhecer, entender o que você quer e demonstrar isso pro ambiente. Cara, esse negócio de ser você mesmo, demonstrar o que você é, eu nunca comentei isso com o Rui, mas ele vira e mexe, elogia os meus outfits, femininos ou não, e eu acho isso muito bacana. Então saiba que esse reforço positivo das lideranças é importante, sabe? Simplesmente comentar, pô, tá bacana, tá legal, né? Gosto do seu vestuário, de como você se veste. Eu não tenho um estilo tradicionalmente muito feminino, eu tenho um estilo mais masculino, mas é porque é uma preferência pessoal de vestuário, muito embora eu tenha... Eu achei confortável e eu gostei, viu? Eu gostei, eu tô feliz. Eu tenho a minha coleção muito de melhor que meu salto, tá? Também. Não, opção pra feira é tênis, né? Não tem como você fazer feira de salto. Não tem como. É um corre Nem sapato social dá, nem de sapato baixo dá. Sapato social masculino, nem isso você consegue. Imagina salto, é impossível. E eu acho que no Brasil a gente pode repensar também essa questão de vestuário, trajes formais, né? A gente tá pensando aqui em ambientes jurídicos, a gente ficou observando como as pessoas, cara, precisa de cor isso aqui, né? A gente tá falando do Vita, uma marca de design. Na PX o dress code é livre. Amém. E a gente vê, assim, como cor faz diferença, ter esse contraste, ter esse brilho, não só nos documentos, mas faz diferença na pele das pessoas, faz diferença no vestuário das pessoas. E, assim, talvez a gente podia trazer um pouco mais de rosa para o mundo jurídico. E, Renato, uma pergunta. E hoje, como é que você imagina que a sua trajetória e o que você até gostaria de influenciar, talvez, novas... que todo dia, por exemplo, eu sou pai de 2 meninas e para mim esses exemplos são muito legais, eu imagino que para elas vão ser muito importantes. Então, qual o papel, então, da mulher que alcançou nessa posição? Ela talvez tenha, eu não quero chamar responsabilidade, porque eu não quero te atrair uma responsabilidade à toa, né? A mais, na verdade não é à toa, mas a mais. Mas como você imagina que você pode apoiar as novas gerações, né? Que recado você daria para elas? Eu acho que é uma responsabilidade, eu acho inclusive que é uma obrigação. Eu não via dessa forma, não gosto de gravar vídeo, não gosto de aparecer, e eu comecei a fazer exatamente para incentivar. Eu treino algumas pessoas pessoalmente, tento fazer porque eu acho que precisa ter esse incentivo. Você vê mulheres nessa posição, você admirar. Esses dias eu postei um negócio perguntando assim, cite 3 coisas que você lembra ou pensa sobre mim quando escuta meu nome. Teve gente que falou, você é uma super heroína, você é justiceira, e você vê que são mulheres, são pessoas do meu convívio ou não, porque eu tenho alguns seguidores que eu não conheço, com extrema admiração, falando, pô, que legal, mulher de sucesso. Então acho que eu tento me tornar essa pessoa de referência e dar oportunidade, enxergar a oportunidade. Eu tive uma oportunidade, não só sendo mulher, num mercado extremamente masculinizado, como também eu era muito nova. Quando eu abri meu primeiro fundo de 100 milhões, eu tinha 30 anos, 29 para 30. Então, alguém acreditou em mim sendo nova e sendo mulher. Então, eu acho muito importante. Eu procuro fazer o mesmo. Então, eu brinco muito na PX, em tudo na minha vida. Não importa a sua idade, não importa seu gênero, não importa a sua opção afetiva, não importa onde você nasceu, onde você se formou, não importa o quanto você é bom. Eu tenho um dos meus sócios foi meu estagiário. Ele entrou como meu estagiário quando eu decidi abrir a PX. A primeira coisa que eu falei pra ele, quero que você seja meu sócio. Ele virou meu sócio, ele tinha 21, 22 anos. E eu não vejo isso, porque no direito é muito comum, né? E onde você se formou? Eu só contrato das X melhores faculdades. Gente, isso não quer dizer nada. E eu acho que isso é o meu papel, isso é a minha obrigação. Realmente ser disruptiva. Ter uma questão de diversidade, eu levo muito a sério essa questão da diversidade. A gente tenta fazer ali na PX, preparar o ambiente. Essas pautas, elas são importantes. Elas não podem ser as pautas principais do seu dia numa empresa, mas elas precisam ser levadas em consideração. Agora, na semana passada, apresentaram para mim um comitê de diversidade, as pessoas, pra gente dar treinamento, pra gente falar das coisas, e envolvendo tudo isso, porque existem vários preconceitos com mulher, com classe social, seja ela qual for, tá?
que precisam ser faladas. Questão de homoafetividade, a gente tem que ser o que a gente é, o que a gente quiser, e isso não quer dizer absolutamente nada sobre a nossa capacidade profissional. Então, eu me vejo nessa obrigação. É mais uma responsabilidade que eu coloco na minha lista. Eu acho que eu tenho que fazer isso porque eu fui uma pessoa fora do padrão que alguém acreditou. Então, eu preciso fazer o mesmo para todos. Todos os outros que não são padrões da sociedade. Tem um ponto aí que eu acho legal. Eu sempre fiquei pensando isso, assim, o Brasil é um país com 220 milhões de habitantes, né? E de uma população que a grande maioria, e aí agora independente de raça, gênero, qualquer coisa, é desprovida de meios, né? A grande maioria da população brasileira. E eu sempre fiquei imaginando assim, cara, quantos Beethovens devem ter nascido e morrido a gente não conheceu, né? Quantas Marie Curies, né? Marie Curies nasceram e morreu e a gente não sabe porque não apareceu a oportunidade, né? Então acho que quando a gente está numa posição de que você pode colocar um holofote em alguém, assim, no sentido de, olha, brilha, né? A gente tem que fazer isso, cara. Porque não é um país que, por natureza, faz isso. Eu tive o privilégio de poder fazer meu intercâmbio quando eu era adolescente nos Estados Unidos. E estudava numa escola pública. E eu era muito bom em matemática. Sempre fui e era bom aluno e tal. E aí alguém chegou lá, isso eu era intercambista, eu nem ia morar naquele país. E aí minha professora de matemática, Miss Brush, falou assim, você é muito bom em matemática. Você não quer fazer uma aula depois da escola para desenvolver mais seus conhecimentos? Eu, tá bom, não tinha muito o que fazer, vou fazer. Aí o professor dessa aula falou, olha, você é muito bom em matemática. Você não quer fazer essa prova aqui para ver se você já consegue fazer as aulas de faculdade? Eu falei, tá bom, eu faço. Aí eu entrei na faculdade, né, nas aulas de faculdade, estudando no colégio público. E fiz um ano de aula de integral e derivada no currículo escolar do colégio público, uma sala super especial. E só tinha eu e a outra menina, a Katrina Cox, que fazia essa aula em todo o condado, né? E aí depois a gente fazia um teste. E eu fiquei entre os 5 melhores alunos de matemática do estado de Nova York. E veio um monte de proposta de fazer faculdade e tal. Isso assim, então você vê que aquele negócio... Cara, eu era um intercambista, eu não era dali, eu não recolhia impostos naquilo ali, não tinha nada a ver. Não era daquela cultura. E as portas foram abertas. E se eu quisesse seguir, não quis voltar para o Brasil por várias razões. E fiquei feliz em ter voltado para o Brasil também. E outras portas abriram aqui. Mas o ponto era... Muito louco isso. É um país que... Uma pessoa prestou atenção em você e fez você trilhar todo um caminho que te abriu várias portas. Né? Isso não é comum no Brasil, cara. E lá, isso era como... Eu percebi que isso era normal lá. Óbvio, você queria se dedicar, você tinha essa oportunidade. Aqui, muitas vezes, o cara tem que se dedicar, tem que pegar 3 condições. E não sei o quê. E mesmo assim, essa portão, acho que quando nós estamos aí em posição de liderança, a gente tem uma obrigação de realmente, cara, de entender essas pessoas que são diferenciadas. Alguém olhou pra você e pensou, cara, essa moça, eu vou chamar de menina, mas num bom sentido, tá bom? Essa menina tem um diferencial, cara, eu vou investir nela, né? E no seu caso, foi investir mesmo, né? Em vários aspectos, inclusive financeiro. É muito legal, porque isso pode fazer uma diferença. E aí, depois que você recebeu isso, quantas pessoas foram impactadas através disso por você? Não, é perfeito. E eu lembro, a primeira vez que alguém falou que queria investir em mim, que veio essa primeira proposta, a minha reação foi chegar em casa, ligar pra mim e falar, mãe, tem um doido. Eles estão bem... O que tá acontecendo aqui? Tem alguém disposto a colocar esse dinheiro na minha mão? O que tá acontecendo? E minha mãe falou, pô, pensa um pouco. E eu lembro que aquele final de semana, eu gosto muito de piscina, né? E eu entrava na piscina e saía, eu não falava nada. Eu falei, gente, povo doido. Aí eu liguei pra um ex-chefe meu, que é um querido, chama Antônio. Eu falei assim, Antônio, olha o que aconteceu. Eu tinha ele como mentor na época. Ele falou, Renata, mercado financeiro não erra. Se tem alguém disposto a pagar isso, você vale mais. Eu ia chegar nesse mesmo lugar. Eu ia chegar no mesmo lugar. Não, se estão te oferecendo X, você vale 2X. Muito bom. Muito bom. No nosso universo. Gostei desse cara já. Gostei. E aí, Antônio, um abraço pro Antônio. O Antônio é um advogado sensacional, ele sempre teve isso. E ele me ensinou muito essa questão de prestar atenção. Eu, por exemplo, toda vez que eu contrato alguém na empresa, em qualquer cargo, eu sempre vejo se a pessoa tá no cargo certo. Porque às vezes é um profissional maravilhoso no cargo errado. Sim, tem isso. Hoje o meu financeiro, né, que faz toda a minha parte de BI, que é o Leonardo, ele entrou no marketing. Ele era horrível no marketing. Ele não tinha futuro. Desculpa, tá, Léo, se você não sabe disso.
E um dia eu tava lá no financeiro e apesar de eu gostar muito de matemática, e muito bem, assim como o Rui, não dava mais tempo de eu fazer financeiro. Eu falei, eu vou ter que contratar alguém. Aí eu olhei e falei, Léo, você é formado em quê? Em engenharia. Eu falei, opa, vem cá. Exatamente. Porque na época ele aceitou um desafio. Então hoje eu já tive várias histórias ali de funcionários que entraram numa área e estão em outra área. Sim. Por quê? Prestar atenção. Acho que o papel de um bom gestor, um bom líder, é prestar atenção em quem você está treinando. Porque se o profissional... Obviamente que tem profissional ruim, gente, descartando isso. Mas muitas vezes o profissional não é ruim, ele tá mal colocado, tá mal guiado. E a gente tem que ter essa visão. E com potenciais não revelados também, né? Às vezes nem ele sabe um potencial e você tem que ajudar. Tem muita gente que não acredita. Você quer uma coisa que eu acho incrível, assim? Eu tive isso, né? Meu pai é delegado, meu avô foi presidente do tribunal, foi desembargador. Então eu tinha uma pressão enorme no direito de, nossa, você precisa representar o seu sobrenome. Quantas pessoas não têm essa pressão de pai ou mãe e ficam travados, ficam inseguros e sequer descobrem no que são bons? Tem várias pessoas e ninguém tem a paciência de dar a mão ali e falar, vamos descobrindo que isso é bom, vamos. E eu entendo, tá, gente? Eu também empreendo, eu sei como é a correria do dia a dia, você falar, não dá pra eu treinar todo mundo. Mas você não precisa fazer isso em todo mundo, faz com uma pessoa. Se cada um fizer por uma pessoa, a gente já vai ter aí um movimento grande. Então, eu brinco, falo muito isso. A melhor característica do ser humano é saber ouvir. Se a gente souber ouvir, a gente consegue ir longe. Com toda certeza. Rui, Renata, muito obrigada pelos insights aqui. Fica esse convite para outras lideranças também apoiarem os seus jovens, os seus iniciantes aí de carreira. Eu acho que para esse podcast, mas para o próximo, já fica um tópico para a Renata falar sobre Árvore dos Sonhos. Eu vou dar um spoiler, tá? Lá na empresa, a gente tem uma árvore e todo mundo que entra coloca um sonho que quer realizar, um sonho a curto prazo e um sonho a longo prazo, estando na empresa. E a gente fez um evento muito bacana que trouxe uma humanização para o funcionário muito grande, porque você vê que seu colega do lado tem um sonho que às vezes você já realizou, ou que você pode ajudar o seu colega do lado a realizar o sonho. E é qualquer tipo de sonho? Qualquer tipo de sonho. Comprar um Rolex. Exato. Aí as pessoas realizam, a gente tem uma caixinha, as pessoas vão colocando sonhos realizados. E assim, já teve sonho, é muito emocionante o evento. Já teve um colaborador, ele tá até hoje lá. Fala, quando eu entrei na PX, eu não tinha dinheiro para comprar comida. E meu primeiro salário, eu fiz uma compra cheia do carrinho de supermercado. E já teve gente que foi viajar, primeira viagem internacional, comprou casa, casou. Zé, pra você, era o sonho dele da árvore, ele casou agora faz 2 semanas, tá de férias aproveitando aí a lua de mel. Que delícia. Então é muito legal você levar isso pro seu funcionário. Muitas das vezes, quando você empreende, você chega em determinado grau financeiro, você fala, tá, o que eu vou conquistar na vida? Ajude os outros a conquistar. A melhor coisa não é realizar o seu sonho, é realizar o sonho do outro. É muito mais gratificante. A felicidade compartilhada é felicidade redobrada, né? E o Rui falou que ele vai colocar a árvore dos sonhos lá também. Eu quero uma árvore dos sonhos no Derrabe agora. Vamos fazer a árvore dos sonhos. A gente pode fazer o evento junto, que aí as pessoas compartilham mais. Gostei Legal, vamos fazer a árvore dos sonhos. Acho que tem tudo a ver. É impressionante. A gente se conheceu, mas Isso tudo tem um mês, pessoal. Isso tudo tem um mês. Mentira, faz 5 anos. O último detalhe que você falou, Visual Law. Gente, sensacional. A gente fez o contrato, foi uma das melhores coisas que a gente fez ali na PX relacionada ao contrato. É sensacional, muito mais fácil de entender. As pessoas têm menos dificuldade. Conheçam o trabalho aqui que, sensacional. A gente deixa o arroba do Vita aqui na descrição do episódio para vocês irem lá conhecer, dar uma olhada no nosso portfólio. Porque se a gente consegue ajudar a PX, a gente consegue ajudar qualquer um no ramo financeiro. É verdade. Muito obrigada. Obrigado a todos, então. Obrigada, gente, obrigada, pela oportunidade. Renata, obrigada, Rui. E para você que ficou até o final, aquele meu muito obrigada e até o próximo The Hub Talks.